Um recipiente cilíndrico de altura H tem água em seu interior. Ao mergulhar uma esfera de chumbo de raio R nesse recipiente, a água cobre a esfera e nenhuma quantidade de água se perde, como ilustrado na figura a seguir. Sabendo que o raio da base do cilindro é o dobro do raio da esfera, a diferença entre a altura de água antes e depois do mergulho da esfera é igual a. Então vamos lá. Eu sei que a esfera ela tem raio igual a R. A altura do recipiente cilíndrico é H. Só que como em nenhum momento a água atingiu a altura total desse recipiente, eu nem vou usar essa informação aqui não. E falou também que o raio da base do cilindro é o dobro do raio da esfera. Então, se o raio da esfera é R, aqui a base do meu cilindro vai ser 2R. E lembrando que eu estou colocando aqui, né, mas o cilindro tem duas bases e elas são iguais. Então, se aqui em cima é 2R, lá embaixo também é 2R. Beleza. Eu quero a diferença entre a altura da água. Então, eu tinha um recipiente com determinado volume de água e a altura, vamos chamar aqui essa altura de X. Quando eu coloquei uma esfera lá dentro, o volume aumentou e, consequentemente, essa altura também, que eu vou chamar de Y. E eu quero a diferença, né? A subtração entre a altura da água antes e depois do mergulho da esfera. Então, como eu quero fazer a diferença entre as alturas e o volume se relaciona com essas alturas, na minha cabeça veio a ideia de fazer a diferença entre o volume nessa primeira imagem e na segunda imagem. Então, vamos lá. Na primeira, o que eu tenho? É um cilindro, volume de cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Então, como que eu faço para calcular o volume inicialmente? Volume é igual a π, não me deu o valor, então eu vou deixar π. O raio, qual que é o raio desse cilindro? A gente já viu anteriormente que é 2R, né? Então, vou colocar entre parênteses, porque vai ser o 2R todo elevado ao quadrado. E a altura que eu tenho inicialmente, eu chamei aqui de X. Beleza, esse é o volume inicial. Agora, qual que é o volume final? Né? O volume depois que eu acrescento a esfera. Vai ser π vezes o raio, né? É o cilindro, eu continuo tendo o mesmo raio. Então, 2R ao quadrado, vezes a altura, que agora é Y. Então, como eu quero saber a diferença entre a altura da água antes e depois do mergulho, eu vou então fazer a diferença entre os volumes. Vou pegar aqui o volume final, π vezes 2R ao quadrado vezes Y, menos π vezes 2R ao quadrado vezes X. Mas eu tenho que ter aqui uma igualdade, né? Para me ajudar a encontrar essa diferença. Isso é o volume final. Esse é o volume inicial. O que eu sei sobre o volume final menos o inicial? Eu sei que a única coisa que mudou foi que o volume da esfera. Então, eu sei que a diferença entre os volumes no início e no final é o volume da esfera. Então, eu vou vir aqui pegar isso aqui e igualar ao volume da esfera. E lembrando que volume da esfera, eu calculo com a seguinte fórmula. 4/3 vezes π vezes raio elevado a 3. Então, vamos lá. Nesse caso, esse aqui é o volume da esfera. Eu não vou precisar modificar nada na minha equação aqui, porque 4/3, o π eu não tenho, e o raio da esfera é realmente o R. Então, eu vou vir aqui apagar esse volume, esse VE, e vou colocar quanto que ele vale, né? O volume da esfera é 4/3 vezes π vezes raio ao cubo. Como está tudo multiplicando, eu posso colocar, né, um traço só para a fração. Então, beleza, o que eu posso fazer aqui? Primeira coisa, quando eu olho essas duas expressões, eu percebo o que tem em comum. O π vezes 2R ao quadrado. Então, vou colocar em evidência aqui, ó. Então, π vezes 2R ao quadrado é o que tem em comum. A parêntese para eu colocar... Se eu pegar isso aqui e dividir por π vezes 2R ao quadrado, sobra o y. Repete o menos. Se eu pegar isso aqui e dividir por π vezes 2R ao quadrado, sobra o x. Então, igual a 4/3 vezes π vezes raio ao cubo. O que mais que eu posso fazer?
eu posso vir aqui e resolver essa potência, né? Ficaria 2 ao quadrado é 4 e r ao quadrado é r ao quadrado. Então, fica π vezes 4r ao quadrado, y menos x, igual... Lembrando que aqui, como está tudo vezes, eu posso só escrever, né? 4πr ao cubo, sem o pontinho. Aqui também, ó, esse π vezes 4r ao quadrado, na verdade, é 4r ao quadrado π, né? Eu posso colocar aqui, para meio que tirar essa multiplicação, né? E olha aqui, a minha incógnita é essa aqui, ó. O que esse 4r ao quadrado π está fazendo com a incógnita? Está multiplicando. Então, vou passar para lá, dividindo com a operação inversa. Então, vai ficar y menos x igual a 4πr ao cubo sobre 3. Tudo isso dividido por 4r ao quadrado π. Resolvendo isso, y menos x igual. É uma divisão de fração. Conserva a primeira. Então, vou conservar essa fração aqui, ó. E multiplica pelo inverso da segunda. Então, essa é a segunda. Lembrando que aqui embaixo, né, tá escondido 1. Então, o inverso vai ser 1 sobre 4r ao quadrado π. Vai ser ótimo isso, porque eu vou poder vir aqui, ó, e cortar. Tem um π multiplicando em cima, um π lá embaixo. Então, corta. Um 4 em cima, um 4 embaixo. Esse raio ao cubo, pensa que ele é raio ao quadrado vezes raio, né? Então, eu posso cortar o raio ao quadrado com o raio ao quadrado. O que vai sobrar lá em cima? Raio vezes 1, que dá raio. E lá embaixo vai sobrar o 3. Y menos x igual a raio sobre 3. Aí eu fico pensando, mas eu não consegui achar nem a altura antes, nem a altura depois, né? Porque eu não consigo... O que eu posso fazer para achar o y e o x? Aqui não tem mais nada para fazer. Mas olha o que tá me falando aqui, ó. Y menos x. O que é o y? A altura, depois que eu coloquei a esfera. O que é o x? A altura antes de colocar a esfera. O que está acontecendo entre essas duas alturas? Uma diferença. Quer dizer, então, que a diferença entre essas duas alturas é raio sobre 3. Então, aqui eu não precisava descobrir quais eram as alturas antes e depois, só a diferença entre elas. Por isso que lá no comecinho, eu pensei, né, em fazer um volume menos o outro, né, para chegar nessa diferença aqui. Então, letra C.